O tema de hoje é as chuvas e o sol sobre os filhos dos homens. Nesse estudo veremos o que significam as chuvas e o sol sobre os filhos dos homens. Vamos começar falando das chuvas. O texto inicial está em Deuteronômio capítulo 32, a partir do verso 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. É evidente que esse texto não deve ser entendido literalmente, porque a palavra de Deus não desce como uma chuva literal, mas é uma forma figurada de expressar de que forma ela cai sobre a relva, sobre as árvores, sobre a erva verde, isto é, sobre os homens. Então quem já cuidou de plantas sabe que se você jogar muita água, você pode danificar as folhas. Você pode até matar a planta, dependendo do excesso de água que você joga. Mas quando você borrifa a água para que formam aquela película de água bem fininha sobre as folhas, ou mesmo quando o orvalho da manhã, o sereno, aquela garoazinha caindo sobre as águas, essa é a melhor água para as plantas. Então é dessa forma que Deus utiliza para nos ensinar. Então a doutrina de Deus, ela cai como a chuva, em forma de gotejamento, de gotas. E a palavra dele cai como orvalho, como um chuvisco, como eu disse, como se fosse borrifado com um spray, bem suave, para que não danifique a erva verde. Então a chuva é simbolizada pela palavra do Eterno, pelo derramamento do Espírito Santo, que traz ensinamentos sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. O texto de Oséias, capítulo 6, verso 3, também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então esse conhecimento do Eterno se dá através das chuvas, aonde ele se revela cada vez mais a nós. E é comparado com a chuva da colheita, a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela que dá no final da colheita, que antecede a colheita. E a temporã é aquela onde é feito o preparo do solo para a semeadura, para o plantio. Então, mais uma vez, nós vemos que a palavra de Deus, a doutrina de Deus, descerá sobre nós como a chuva. Joel capítulo 2, verso 23, também diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Mais textos, Zacarias capítulo 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas, serôdias, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. E o último texto sobre as chuvas, Tiago capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então nós vimos que as chuvas são necessárias para que o homem possa compreender mais sobre o Eterno. E Deus o faz de forma singela. Deus o faz de forma suave, como orvalho, como gotejamento, como borrifar sobre folhas sensíveis, sobre folhas pequenas. Vamos falar agora do sol. Depois vou aprofundar mais sobre esses conceitos. Salmo 119, verso 5. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então quem já andou numa floresta à noite, sem lua cheia, onde não conseguimos enxergar um palmo à frente do nariz,
sabe da importância de ter uma lanterna, de ter uma luz que guie os nossos caminhos, porque nós não sabemos aonde estamos pisando, não sabemos em que direção estamos tomando. Então a gente fica totalmente perdido à noite, sem uma luz para nos guiar. Então a palavra de Deus, como diz o Salmo 119, verso 5, é lâmpada para os nossos pés e é luz para todos os nossos caminhos. João capítulo 8, verso 12 diz: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que foi colocada no mundo no primeiro dia da criação. E essa luz se revelou aos homens de forma mais nítida e clara no quarto dia da criação, quando ele se encarnou entre nós para trazer as boas novas. Então Jesus é a luz do mundo. Jesus é esse sol que ilumina toda a humanidade. Mateus capítulo 5, a partir do verso 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Antes de explicar essa passagem bíblica, eu gostaria de apresentar um vídeo que eu gravei num período de chuva aqui perto da minha casa. Então vamos assistir ao vídeo e depois entrarei com o comentário. Vamos ter uma aula prática. Tá vendo a chuva lá no horizonte? A chuva tá vindo para minha casa, ó. As nuvens. Quando chove, será que chove só na casa do ímpio? Só na casa do justo? Ou quando chove, cai em todo lugar? Diz pra mim. E quando sai o sol só sai na casa do justo? Na casa do ímpio o sol não entra? Que interessante, né? Olha bem a paisagem, ó. É igual desenhar, ó. Dá uma olhada. Nascer o sol sobre justos e injustos. Mando a chuva sobre bons e maus. Será que precisa desenhar mais? Então, como você pôde perceber no vídeo que você acabou de assistir, o sol e a chuva estão à disposição de todas as pessoas. Deus derrama de forma equalitária para um e para outro, sobre todos, por causa do seu infinito amor e sua infinita misericórdia. Porém, nem todos a compreendem, ou nem todos a aceitam, os ensinos do Eterno. Então esse nascer o sol sobre maus e bons é Jesus. Jesus está à disposição de pessoas boas e más. As chuvas do Eterno, os ensinos do Eterno estão à disposição de todos. Mas observe agora os textos a seguir. João capítulo 6, verso 65. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Então é o que eu costumo dizer. Todas as denominações, todas as religiões têm a sua parcela de verdade. Porém, devido à imaturidade, devido a um foco ainda superficial sobre a totalidade da obra de Deus, é comum que haja equívocos. É comum que haja enganos. Então esse verso, por exemplo, se você pegar os irmãos calvinistas, eles são pessoas sinceras, estão buscando a Deus. E a predestinação é um conceito válido, é um conceito verdadeiro. Porém não como eles explicam em sua totalidade. Porque o foco deles está ainda restrito a uma parte da criação. Então é por isso que as outras denominações caem de pau ao mostrar os erros de outros versos bíblicos à doutrina calvinista. E o calvinismo faz o mesmo com a doutrina das outras denominações. Então fica essa briga de denominação com denominação. Fica essa briga também de cristianismo com judaísmo, de judaísmo com cristianismo. Entende?
Então, quando elas se unirem num ponto em comum, o que é o ponto em comum? Olharem as eternidades de Deus, olhar a obra de Deus como um todo, não só a criação da terra para frente, não só olhando a vida única. Se a gente entender que nós somos anjos, que nós pré-existimos antes de nascermos no ventre da nossa mãe, a predestinação se torna mais claro. Não é que Deus está privilegiando um grupo de pessoas em detrimento de outras. Não. Deus, pela sua onisciência e também pelo tempo, esses anjos que se encarnaram já estavam arrependidos. Por isso é que eles nascem predestinados à salvação e ao bem. Compreende? Então faz toda a diferença quando você olha o conjunto e não olha apenas um curto período de tempo. Porque senão a gente vai transformar Deus em injusto. Mais versos, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha aí, precisa o Pai dar para Jesus. Não é qualquer um. Então observe como a doutrina da predestinação faz sentido. Deus separa alguns para a salvação. Não porque Deus escolhe, eu gosto desse e não gosto daquele. Não, porque Deus já sabe quem amadureceu. Deus já sabe quem já está apto a ouvir a mensagem. Então esse é levado a Jesus. É totalmente diferente o contexto. João 6,44. Ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 3,27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 6,45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Então esse texto está no profeta Isaías, capítulo 54, verso 13, que é o slide que eu estou mostrando agora na tela. Todos os filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então nós temos em azul a palavra kol, que significa toda ou todo, depende do substantivo que está à frente. Baneira, que vem da palavra ben, filho. E o final irra significa teus, por isso que o tradutor colocou teus filhos. Então todos teus filhos serão discípulos do Senhor. E em vermelho nós temos o tetagrama, Yud Rei Vav Rei, Yahvé, o eterno Senhor, o nosso Deus, o Pai. Então todos serão disciplinados pelo Senhor. Então não devemos olhar para uma eternidade, mas para todas as eternidades. Segundo o Salmo 90, que eu apresentei em estudos anteriores. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então a gente quer que em 2000 anos tudo se resolva. Quem não se arrepender em 2000 anos está condenado eternamente. Não é assim que Deus faz. Deus, Ele é longânimo. Um ânimo longo, tem uma paciência enorme. Deus não tem pressa. Deus tem sabedoria suficiente para alcançar todos os seus filhos. Deus sabe o momento certo de maturidade de cada um dos seus filhos. Não é assim que acontece na carne? Nós temos 10 filhos. Cada um entra na fase adulta num determinado período de tempo. Um mais cedo, outro mais tarde, mas todos entram. Outros até podem chegar aos 30 anos e ser ainda imaturo. E vai conseguir a maturidade lá pelos 40, 50 anos de idade. Mas vai chegar. Compreende? Isaías 8, verso 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Essa palavra discípulos é a mesma que está no Isaías 54, 13, que eu citei agora há pouco. Então, o que é selar a lei no coração? É escrever a lei do eterno no coração da pessoa. Segundo o texto de Jeremias 31. Então, como eu disse, Deus tem paciência. Deus trabalha em todos os seus filhos.
Então nós sabemos pela lei da natureza, que é o que Deus criou, porque tudo provém de Deus. Nada surgiu do acaso. Então nós devemos aprender com a natureza. A natureza nos ensina coisas físicas, mas que são válidas para o espírito, que são válidas para o mundo espiritual. Então a árvore não dá frutos da noite para o dia. É preciso ter paciência. E isso Deus tem de sobra. Aduba-se primeiro a terra, planta a semente, faz uma primeira regagem, depois com o tempo retira as ervas daninhas que vão nascendo junto com o trigo, torna-se a regar, se preciso for coloca-se novos adubos, espera a árvore crescer, se tornar adulta e aí sim começa a dar frutos. E mesmo assim os frutos precisam de um tempo de maturação. Precisa do sol e da chuva. Então é por isso que as árvores produzem os frutos, eles ficam verdes quando brotam da árvore. E com o passar do tempo, eles vão amadurecendo. Assim somos nós também. Existe um provérbio popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais um conceito da natureza. Isso acontece na natureza quando a água bate na pedra. Não conseguindo atravessá-la, primeiro a água contorna a pedra, o obstáculo, até que de tanto bater, abre-se uma fissura na pedra. Esse tanto bater pode ser anos, séculos, milênios, milênios e mais milênios. Como eu disse, Deus não tem pressa. O que Deus quer atingir é o coração duro, a pedra. Então a água é a palavra. Então a água de tanto bater, lembra-se do início desse estudo? Goteja a minha doutrina como chuva, em forma de gotas. Deus não tem pressa. Não vem como uma enxurrada, querendo converter à força os seus filhos. De jeito nenhum. Então até que de tanto bater, abre-se uma fissura na pedra, por onde a água finalmente começa a penetrar. Até que chega um determinado tempo em que essa pedra se quebre e todo o processo torna-se a repetir, até que as pedras se tornem grãos de areia. A gente vê isso acontecer nos edifícios, quando há uma infiltração de água na estrutura do prédio. Se não for contido, o prédio desaba. No caso aí é uma coisa ruim, né? Mas quando a gente está falando de água e pedras, a gente está vendo um lado positivo da história, dizendo que a água, que é mole, ela consegue quebrar uma rocha, uma pedra que é dura. Então é um processo repetitivo, é um processo lento, mas é um processo eficaz, que vai alcançar o seu objetivo. Veja por que precisa de sol e chuva. O sol ele esquenta as pedras, fazendo com que elas se dilatem um pouco. Não é isso que acontece? O calor faz dilatar? O ferro também não dilata? Por causa do calor? E se cair uma chuva repentina sobre essas pedras, o choque térmico e com o decorrer do tempo não pode levar essas pedras a apresentar microporos, fissuras, para que a água finalmente possa penetrar dentro delas? Isso é mais do que suficiente para começar a corrosão de toda a pedra. Então vamos aprender com a natureza. Vamos aprender a ser mais observadores da natureza. Nós não temos só a Bíblia para nos guiar, nós temos a natureza para nos guiar. Quem criou a natureza? Foi Deus. Está à nossa disposição. Quem não quiser ler, quem quiser jogar fora esse livro, joga. Mas quem é sábio vai meditar nesse livro, tanto quanto na Escritura. Vai poder unir um ao outro, para que possa entender melhor o mundo que nos rodeia. Olha o próximo slide, Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então em marrom escuro temos a palavra Yahvé, o Eterno, Adonai, Deus, o Pai.
Yud Rei Vav Rei. Temos em azul a palavra Tov, que significa bom. Temos em vermelho a palavra Lakou. Aí no slide eu cometi um erro, eu pus só o Lá. Mas se você pegar o texto lá em cima, você vai ver em vermelho Lakou. Lá significa para e Kou significa todos, todas. E temos em verde, claro, a preposição ao, que significa sobre. E eu coloquei o Kou em verde, escuro, que é o segundo Kou aí do verso bíblico, que também significa todos, todas. Então, apenas para facilitar os irmãos a localizar cada palavra dentro da tradução. Observe o texto de Malaquias, capítulo 4, verso 2, que eu falei que Jesus é o sol. Como confirma a palavra que ele é o sol, a luz do mundo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então agora, tendo esse entendimento de que as chuvas é a palavra do Eterno, que as chuvas é o derramamento do Espírito Santo em forma de gotas, em forma de uma chuva suave, de uma garoa. Lembre-se que o Espírito Santo é comparado a uma pomba. Uma pomba é suave, uma pomba é mansa. E o sol representa uma pessoa, é Jesus, Yeshua, o Messias que Deus enviou ao mundo para ser Deus na terra, representá-lo perante os homens. Observe agora a profecia proferida por Zacarias, pai de João Batista, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67, que diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Olha só o verso 76. Tu, menino, está falando do filho de Zacarias, de João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, precederás o Messias, Yeshua, Jesus, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimido dos seus pecados. João não pregava o batismo do arrependimento? Sim. Ele não preparou o caminho do Senhor? Sim. Então olha essa profecia de Zacarias como é tremendo. Verso 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quem é o sol nascente das alturas? É Yeshua, o sol da justiça, segundo o livro de Malaquias. O mesmo livro de Malaquias que fala da volta do profeta Elias, que era o João Batista. João Batista não era o Elias que havia de vir? Sim. Então olha como é ligado o livro de Malaquias com os evangelhos. Como o livro de Malaquias fala desse sol, com essa profecia de Zacarias, que está ligado João Batista com o seu primo, Jesus e Yeshua. Pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Com que finalidade? Verso 79. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha aí, eu não li há alguns minutos atrás que todos serão discipulados, ensinados. Deixa eu pegar o texto aqui, Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então,
como diz a profecia de Zacarias, o Messias irá dirigir os nossos pés com essa lâmpada em nossos pés pelo caminho da paz. O verso 79 aí não fala que a luz vai iluminar as trevas? Por que a terra estava sem forma e vazia? Por que havia trevas sobre a face do abismo? Que abismo é esse? Que trevas é esse? Que luz é essa? Se você pegar no literal, você vai cair na vala comum da teologia tradicional. Você não vai muito longe. Agora, se você entender que a luz do mundo, no dia primeiro, é Jesus, que o abismo era a região da sombra da morte, e que essa luz veio trazer vida na sombra da morte a esses anjos caídos que estavam na terra, tudo fica mais claro. Quando nós percebemos que no quarto dia o sol se manifesta na terra, 4.000 anos depois de Adão, veio quem? Jesus. Então nada na Escritura é por acaso. Observe agora o próximo slide, no Salmo 104, verso 19, que há mais coisas interessantes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Temos em verde a palavra azá, que é fez, fazer. Temos em roxo a palavra iareha, que significa lua. Temos em marrom lemoadim, que são duas palavras, a preposição le, que significa para, e a palavra moadim, que é plural de moed, tempos determinados, datas agendadas. Festas fixas de Levítico 23. Temos em vermelho a palavra shemesh, que é sol. Temos em verde claro a palavra iará, que é conhecer, conhece. E temos em azul a palavra mevo, entrada, que foi traduzido por ocaso, o pôr do sol. Então, se você pegar isso no literal, você tem um entendimento válido. Porém, o que Deus quer passar é um ensino mais profundo, espiritual, por trás das letras. Então, a lua, ela foi criada para quê? Para os moedes, para os tempos determinados. A gente vai ver já já que são os tempos determinados. E o sol, que é Jesus, conhece a hora do seu sol se pôr. Nós vamos ver aqui nesse estudo duas situações que o sol se põe. Uma após a morte de Jesus e outra no final dos tempos, quando ele entregará o reino ao Deus e Pai, na Nova Jerusalém. Então, prosseguindo, vamos ver os moedes. A lua foi criada para marcar os moedes, os tempos determinados. Se você não conhecer isso, você vai perder muito entendimento da palavra de Deus. Todas as festas fixas, elas apontam para o Messias. Todas as festas fixas apontam para cumprimentos proféticos na vida de Jesus. Então, Levítico 23, verso 2, que é o próximo slide, observe aí. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Se você lê em português, você não tem tanto entendimento como no hebraico. Observe aí, em vermelho, a palavra moadei. O i no final significa meus, minhas. E o moed é tempos determinados, datas agendadas. Então é minhas datas determinadas. Tudo bem, é minhas festas. Só que a palavra festa em hebraico, existe uma palavra apropriada na língua hebraica, que é a palavra Hag, H-A-G. Aí sim é festa, no sentido literal do termo. Mas a palavra moed é tempo determinado. Então Deus marcou no decorrer de uma história da humanidade terrena tempos determinados. Olha, aqui nesse ponto Jesus vai morrer na cruz. Olha, aqui nesse ponto Jesus vai enviar o Espírito Santo. Olha, aqui nesse ponto Deus vai tabernacular conosco. Festa dos tabernáculos. Então, essas solenidades são tempos determinados. E em roxo, o tetagrama, Yod Rei Vav Rei, Yahvé, Eterno Senhor, Deus Pai. O próximo slide vai confirmar, Levítico 23, 4.
São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Olha o que o tradutor arrumou aí. Observa aí as traduções. Então você tem em verde Moadim e temos em vermelho Moadei. A mesma palavra. Mas observe como o tradutor traduziu. Então, por um lado, a gente fica triste, indignado. Mas nós sabemos que faz parte da maturidade até do tradutor. Então nós também fomos imaturos. Nós também entendíamos segundo uma ótica. Mas é por isso que nós crescemos até a estatura do varão perfeito. É por isso que nós seguimos e prossigamos em conhecer a Deus. Por isso é que as chuvas vêm dia após dia, caindo sobre nós, para que a gente possa aprender mais e mais de Deus. Então o tradutor tinha uma teologia pré-concebida. Ele não conseguia enxergar essas coisas. E olha que não é só o tradutor. Tem muito judeu ortodoxo que conhece o hebraico, mas não consegue enxergar isso. Não consegue ver que os tempos determinados são cumpridos no Filho de Deus chamado Yeshua, Jesus. O ortodoxo não aceita o Messias ainda. Está esperando outro. Então a mesma maturidade que falta em um, falta em outro. Faz parte do gênero humano. Nós temos que entender isso. Então a gente que hoje tem mais conhecimento, a gente não deve ser soberbo, como diz lá em Romanos 11. Que Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Deus é poderoso para revelar a eles as mesmas coisas que revelou a nós. Então se a gente for soberbo, Deus vai tirar do nosso pedestal e vai nos jogar no chão. Então, humildade sempre. Compreensão com aqueles que são fracos na fé. Não é isso que diz a palavra? Compreensão que são fracos na fé. Eu sei que às vezes é duro de suportar os que são fracos na fé. Mas temos que entender que um dia nós estávamos tomando uma madeira como eles. E que hoje nós já comemos, ou começamos pelo menos, a ter alimento mais sólido. Então vamos ter paciência com os nossos irmãos. Assim como Deus teve paciência conosco. Há quanto tempo Deus está trabalhando conosco? Não é há 20, 30, 40, 50 anos, não. É muito mais tempo que isso. Nós somos antes do ventre da nossa mãe. Lembre-se disso. Olha a passagem de Mateus capítulo 13, verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. Os justos resplandecerão como o sol. Entenda espiritualmente isso. Seremos iguais ao sol. No reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Observe também aqui que Jesus usava muito essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça. É isso que Jesus queria dizer. Nem todos têm maturidade para ouvir. Nem todos têm maturidade para entender. Então quem tem ouvidos, quem tem capacidade, que escute. Olha, estou falando um ensino profundo. Quando eu falo quem tem ouvidos, ouça, a gente tem que inclinar ainda mais o ouvido. Fala assim, opa, peraí. Será que eu entendi tudo que Jesus quis ensinar aqui? Então sempre que eu ver essa passagem nos evangelhos, eu devo reler os textos e meditar profundamente, para obter mais e mais do eterno. Então os justos resplandecerão como o sol. De que forma? Opção A, primeira opção. Poderemos fazer as obras de Jesus, as mesmas obras. João capítulo 14, verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Por isso que vamos resplandecer como o sol. Guardem isso. O sol conhece a hora do seu ocaso, do seu pôr do sol. Já eu vou explicar melhor isso. Segunda opção, resplandecerão como o sol.
cresceremos até a estatura de Cristo, de Yeshua. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então é por isso que nós vamos resplandecer como o sol, seremos iguais a Ele, faremos as obras iguais ou maiores do que Ele. Então Jesus não é Deus. Nós podemos fazer obras maiores do que Deus? De maneira nenhuma. Em outros estudos aqui do canal eu já falei muito sobre isso, que Jesus é um anjo do Eterno, um irmão nosso. Ele citou isso em João capítulo 10, quando os fariseus o acusavam de ser Deus na terra. Jesus respondeu lá em João capítulo 10, não está escrito na vossa lei, sois deuses? Sois todos filhos do Deus Altíssimo? Jesus estava dizendo que ele era filho de Deus, como os fariseus também o eram. Mas vamos seguir, depois eu vou aprofundar mais. Eclesiastes 1, verso 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, e se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. É literal? Sim. Não há nada novo aqui na Terra, no mundo físico, que poderemos dizer, isso aqui é novidade. Mas também é espiritual. Não há nada novo debaixo de Jesus, de Yeshua. No mundo espiritual também não há nada novo. De eternidade a eternidade. Deus é o mesmo, Deus não muda. Veja o verso 10 de Eclesiastes 1. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. E eu queria pegar um slide desse verso 10 para mostrar como os tradutores traduziram. A palavra em vermelho aí é a palavra Olam, que quem já é assíduo aqui do canal sabe que Olam é um longo período de tempo indeterminado e que pode ou não ser eterno. Então por que o tradutor colocou séculos passados? Por que o tradutor colocou épocas? Por que o tradutor colocou tempos antigos? Porque é a visão que ele tinha. Então há algo novo na eternidade? Não. É muito mais do que o tempo na terra. Compreende? Não há nada novo debaixo do sol, debaixo do Messias. Agora o sol, ele tem o seu ocaso. Vou mostrar aqui um deles. Foi quando Jesus morreu na cruz. Lucas 23, verso 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. É evidente que toda a terra, com a morte de Jesus, não ficou em escuridão. Ou não havia luz do sol literal? Claro que havia. Houve espessas nuvens em toda a terra? Não. Então como nós podemos entender isso? Espiritualmente, a luz do mundo que se manifestou fisicamente no quarto dia, quando Jesus se encarnou no ventre de Maria, de Miriam, estava voltando à pátria espiritual, ao mundo espiritual, através da morte na cruz. Então o sol que estava fisicamente, entre aspas, espiritualmente na terra, estava sendo tirado da humanidade. E com isso a humanidade voltaria às trevas. Não teria mais Jesus fisicamente para os guiá-lo. Contudo, nós sabemos que Jesus disse que não nos deixaria órfão e que enviaria o Consolador, o Espírito Santo que nos guiaria. São essas chuvas. Iria lembrar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Olha o texto de João 12:35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
João capítulo 12, verso 44. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Assim como eu li a profecia de Zacarias, agora eu vou ler também um salmo maravilhoso que vai falar do sol e também da lua. Lembre-se que o sol é Jesus e a lua é os tempos determinados do cumprimento do sol, do Messias. Salmo 72, a partir do verso 1. Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Olha aí como o rei tem um filho. Julgue ele com justiça, o filho julgar com justiça. Julgue com ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá, ele quem? O filho, enquanto existir o sol. Olha aí, o sol vai se pôr. Lembra que eu falei que vai ter duas ocasiões? Uma na morte de Jesus e a outra quando ele vai devolver o reino ao Deus e Pai? Enquanto ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, os tempos determinados. Depois que os tempos estiverem cumpridos, todos eles, e toda a terra se tornar o reino de Deus, aí não há mais motivo para o sol e para a lua. A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Então ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva, olha que interessante, que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, ou seja, as nações, e desde o rio até os confins da terra. Olha que maravilhoso esse salmo. Curve-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes. Os reis magos vieram da onde? Dessa terra aqui. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Porque ele acode o necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração. As orações não é no nome de Jesus? Olha aí, como é tremendo esse salmo. E o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais. Nós não somos o dízimo de Jacó? O dízimo que Jacó prometeu oferecer a Deus? É esse o dízimo. O trigo, as primícias da terra sendo oferecidas a Deus. Deus não está preocupado com colheita literal. Ele está preocupado com o coração do homem. Para ele é o bem mais importante. Deus não quer ouro, Deus não quer comida, não quer bebida, Deus quer o coração do homem. Para um pai e para uma mãe, terreno é a mesma coisa. Mais que qualquer presente que um filho possa dar, a mãe e o pai estão interessados no filho, no coração do filho. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o cimo dos montes. Seja sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere para sempre? Não!
enquanto resplandecer o sol. Olha que interessante. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Então vai ter uma hora que o sol vai se pôr, por causa de uma razão muito simples. Para que Deus possa nos governar. Para que Deus possa governar tanto Jesus como a nós. Porque Jesus é um irmão nosso. Bendito, então subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findo-se as orações de Davi, filho de Jessé. Agora nós vamos entender porque o sol vai se pôr. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então a terra, depois que tiver tudo consumado, não vai precisar mais de enviado, de Messias. O próprio Jesus vai se submeter a Deus, para que Deus seja Deus sobre todos e reine sobre todos. Então na Nova Jerusalém não vai ter mais sol, nem luz de candeia, porque o próprio Deus vai iluminar. Olha como o Apocalipse tirou dos profetas. Isaías 60, verso 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Por que tudo isso? Por que não vamos precisar mais de Messias? Por que não vamos precisar mais de caminho que nos leve a Deus? Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, a nova aliança. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então por isso é que nós vamos brilhar igual o sol. Vamos ser da mesma estatura de Jesus. E quando chegarmos nesse patamar, não precisará mais de professor, de guia, porque todos conhecerão a verdade, desde o menor até o maior. Olha agora o sol se pondo. Yeshua vai devolver o reino ao Deus e Pai. Vai devolver a autoridade, a representatividade. Jesus veio para ser Deus na terra. Porém, ele não é Deus. É isso que a teologia tradicional precisa entender. Eles criaram uma confusão chamada Trindade. Transforma três pessoas em um Deus, sendo que Deus é um só. 1 Coríntios 8,6. Há um só Deus, vírgula, o Pai. Não existe há um só Deus, vírgula, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, 1 Coríntios 8,6 diz, há um só Deus, vírgula, o Pai. Então em 1 Coríntios 15, verso 24, então virá o fim, quando ele quem? Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. É o Deus dele e Pai dele.
quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que. O que serve essa preposição até que? É uma condição. Olha, ele deve reinar até que. O sol deve brilhar até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quem que lhe subordinou? O Pai, Deus. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então é compreensível que as pessoas não queiram diminuir Jesus ao falar que ele não é Deus. É compreensível, porque as pessoas têm amor por ele. As pessoas reconhecem a grandiosa obra que ele fez no meio de nós. Contudo, se nós não colocarmos Jesus no seu devido lugar, que é sublime, diga-se de passagem, mas ele não é Deus. Ele é o anjo do Senhor, de Êxodo 23. Ele é o anjo do Senhor na sarça ardente, em Atos capítulo 7. Esse mesmo Jesus que nunca afirmou ser Deus, ele afirmou ser filho de Deus. Então, se você não colocar Jesus no seu lugar, que é glorioso, que é importante, é acima dos anjos, se nós o considerarmos como Deus, como o cristianismo prega, nós vamos diminuir o Pai. Porque Jesus disse que ele é menor do que o Pai. Jesus disse que o enviado não é maior do que aquele que enviou. É lógico que quem envia é mais importante do que o enviado. Então, se a gente não colocar Jesus no seu lugar, que é importante também, como eu disse, acima dos anjos, nós estamos rebaixando Deus, o Pai. Então, nós temos que escolher. A quem nós vamos rebaixar? Jesus ou o Pai? Eu prefiro rebaixar Jesus. Colocar no lugar devido, que lhe compete, aonde ele mesmo se colocou. Conforme foi dito lá em João capítulo 10, onde ele disse aos fariseus que ele era um Deus, como os fariseus também o eram. Sois deuses, sois todos filhos do Deus Altíssimo. Salmo 82, verso 6. Vou ler rapidamente João 17. Lembre-se que Jesus não tinha meia-verdade. Ele falava a verdade em plenitude. Quem tinha ouvidos para ouvir, ouvia. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Olha aqui. Deus deu a ele toda a autoridade. Se ele fosse Deus, ele não recebia autoridade. Ele sempre a teria. Ele recebeu essa autoridade a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. É o que eu disse lá de Êxodo 23, depois leia lá. O anjo que perdoaria pecados. Anjo não perdoa pecados, mas esse anjo receberia autoridade para tal. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está vendo que Jesus é Jesus e Deus é Deus, com coisas completamente diferentes? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam,
e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Se não é, Jesus não está dizendo são meus. Não, nós somos do Pai, o próprio Jesus é do Pai. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus é herdeiro, mas nós somos co-herdeiros com Jesus. Mais uma vez mostra a igualdade. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. É a unidade. Não quer dizer que Jesus e Pai é um no sentido de ser Deus. Não. Sentido de unidade. Assim como Jesus e o Pai somos um, nós somos um com o Pai e com Jesus. Unidade. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também compreenderam que tu me enviaste. Observe o verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. O próprio Jesus um dia conheceu a Deus, como nós o estamos conhecendo hoje. Os mesmos passos que nós estamos trilhando, Jesus trilhou. Jesus quer que a gente vença o mundo assim como ele venceu. Não foi isso que ele disse lá em Apocalipse? Para que sentemos no mesmo trono que ele, à direita do Todo-Poderoso. O próprio Jesus disse isso. Queria vir à direita do Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? O Eterno, Deus, o Pai. E finalmente, verso 26. Eles fiz conhecer o teu nome. Não o meu nome. Fiz conhecer o teu nome. O nome do Pai. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Qual é o nome de Jesus? Yeshua. Iá salva. O Eterno salva. Quem salva é Deus. Mas Deus usou o Filho, um anjo, para salvar a humanidade. Ser usado como instrumento de salvação. Então Jesus não contava meias verdades. E o seu falar era assim, sim, não, não. Marcos 9,37. Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas recebe a quem me enviou. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João 13,16. Ouviste que eu vos disse,
vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus 10, 40. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4, 34. Não procuro fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. João 5, 30 e João 6, 38. O ensino não é meu, mas daquele que me enviou. João 7, 16. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24. Aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. João 8, 26. Observe que Jesus ouve as palavras do Pai. Ele não ensina as próprias palavras. Ele retransmite a mensagem. Então somente o Pai é verdadeiro. Somente o Pai é bom. O próprio Jesus disse isso. Por que me chamas bom? Bom somente é um. Deus, o Pai. Não foi isso que ele disse ao jovem rico? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9, verso 4. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. João 12, 44. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Então Jesus não é Deus. Jesus foi representante do Eterno na terra. Assim como na terra, o Temer, agora dia 1º de janeiro, vai entregar a presidência para o Bolsonaro, para governar o Brasil por 4 anos. Por 4 anos, Bolsonaro será a pessoa mais importante do Brasil. Contudo, chegará o dia em que Bolsonaro vai ter que devolver a autoridade para a nação. Assim também, Jesus, que recebeu a autoridade para ser Deus na terra, vai ter que devolvê-la ao seu legítimo dono, ao Deus e Pai. 1 Coríntios 15, verso 24 a 28. Então o sol conhece a hora de brilhar. O sol conhece a hora e o momento do seu pôr do sol, do seu ocaso, para que Deus seja tudo em todos e seja a única luz a nos guiar. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo. Um abraço a todos e até a próxima. Shalom, shalom.